Tudo bom, pessoal? Vamos falar aqui da equação da continuidade e da equação de Bernoulli. A hidrodinâmica, também conhecida como a dinâmica dos fluidos, é a área da física que estuda as propriedades dos movimentos dos fluidos, que inclui aí líquidos e gases. Os dois principais princípios da hidrodinâmica são a equação da continuidade e a de Bernoulli. A primeira está relacionada à continuidade da massa, né? E a segunda ligada à continuidade da energia, né? As leis da conservação da massa e energia se aplicam a esses fluidos. A equação da continuidade, ela explica que quanto menor for a seção, maior será a velocidade do escoamento do fluido. Aqui a primeira parte, S1V1, a seção é maior do que S2. Em compensação, V2 é maior que V1 para que a igualdade S1V1 seja igual a S2V2. E a equação de Bernoulli, é bom lembrar que ela considera um escoamento linear, que é aquele que a velocidade é constante em qualquer ponto do fluido, incompressível com densidade constante, sem viscosidade, e o escoamento tem que ser irrotacional. Aqui tem algumas das variáveis que vamos apresentar na equação de Bernoulli. Tem a altura 1, altura 2, tem a velocidade 1, velocidade 2, S1, que é velocidade vezes o tempo, S2, tem a pressão. Vamos ver a fórmula. Bom, uma das fórmulas a gente pode apresentar da seguinte forma, né? A equação de Bernoulli é considerada a equação fundamental da hidrodinâmica, que se desenvolveu com base nos estudos direcionados para a energia de escoamento dos fluidos. A fórmula física que apresenta a equação é a seguinte: a pressão mais a pressão hidrostática, que é densidade vezes altura vezes gravidade, né, segundo o teorema de Stevens, mais a pressão dinâmica, que aí está ligada à densidade vezes a velocidade sobre 2. Isso é igual a uma constante. Mas a gente pode ampliar para um sistema de entrada e saída. Então, vamos considerar P1 e P2. P1, pressão 1, vai ser igual a pressão 2, mais a pressão hidrostática 1 vai ser igual a pressão hidrostática 2. Né? Estou falando dessa soma, dessa igualdade. E a pressão dinâmica do primeiro ponto vai ser igual à pressão dinâmica do segundo ponto, quando a gente fala que isso vai ser uma soma. Essa soma do primeiro membro vai ser igual ao segundo membro, que vai ser igual a uma constante. Ou seja, a pressão, a equação vale no início e vale no fim. Por isso que é igual a uma constante. E aí temos um problema: álcool, cuja densidade de massa é 0,8 gramas por centímetro cúbico, está passando através de um tubo, como mostra a figura. Aqui a altura é 10, aqui a altura 1, está aqui o tubo. Vamos ver algumas informações. A seção reta do tubo em A é 2 vezes maior do que em B, ou seja, B é metade de A. Em A, a velocidade é de 5 e a altura é 10. E a pressão em A é 7 vezes 10 a terceira newtons por metro quadrado. Se a altura em B é 1 metro, calcula a velocidade e a pressão em B. Então temos que achar velocidade e pressão nesse sistema. Então, para encontrar a velocidade, vamos usar a equação de continuidade, né? Porque SA, né, a seção vezes a velocidade A é igual a seção B na velocidade B. Então nós temos que SA vai ser 2 vezes SB, né, a seção, vezes 5, que é A. Temos que SB vai continuar aqui, vamos cancelar SB com SB. Temos VB, então, a 10. Então, a seção de B é a metade de A e a sua velocidade, para compensar, vai ser 10 metros por segundo, ou seja, o dobro da velocidade. E agora sim, vamos querer encontrar, né, já resolvemos a primeira parte, velocidade, temos que achar a pressão em B. Para achar a pressão em B, vamos ter que usar Bernoulli. Pressão em A mais a pressão hidrostática mais a pressão dinâmica vai ser igual a pressão em B mais a pressão hidrostática em B mais a pressão dinâmica em B. Então você tem a pressão em A 7 vezes 10 a terceira,
a densidade do álcool, né? 8 vezes 10 ao quadrado, vezes a gravidade 10, a altura 10, mais, repete aqui, a densidade, a velocidade é 5 sobre 2, PB, a pressão em B não tenho, novamente a densidade, gravidade, a altura agora passou para 1, era 10, passou para 1, a densidade, e agora a velocidade passou para 10, como nós encontramos anteriormente. Faz esse trabalho aritmético, achamos 4,9 vezes 10 a quarta newtons por metro quadrado, ou seja, a pressão reduziu. A pressão reduziu, porque nesse sistema aqui, a pressão inicial foi 7, passou para 4,9. Ou seja, a seção diminuiu, a velocidade aumentou, a pressão diminuiu. Então, a pressão é inversamente relacionada com a velocidade do fluido. Quanto maior a velocidade, menor a pressão. Então, nós temos nesse ponto A uma pressão maior que no ponto B. Essa é a ideia da equação de Bernoulli. Vamos ver uma simulação que tem as referências. Vamos ver uma simulação. Então, eu tenho aqui esse simulador que nós vamos trabalhar com ele para verificar a equação de continuidade. A equação de continuidade está aqui. Ele está simulando, né, o movimento. Posso introduzir mais um dispositivo, mas vamos acompanhar aqui. Observe a velocidade. Aqui tem uma pressão. O tubo está sofrendo um estrangulamento. A velocidade aumenta e a pressão cai. E aqui a gente pode ver isso aqui alterando, por exemplo, os diâmetros, tá vendo? Importante dizer que vale a equação da continuidade. S1V1 vai ser igual a S2V2, que vai ser igual a S3V3. Isso tudo igual a constante. Vamos ver Bernoulli, né? Da mesma forma a gente pode estreitar